boa tarde, meus amigos. A casa da vovó, sempre igual e cada dia diferente. Hoje, mais diferente ainda, porque além de um padrão novo de formatação de eventos, estamos aqui com um evento extraordinário. Ao meu fundo está aí uma vista maravilhosa, o time da inovação, liderança do nosso amigo Henry. Ei! Turma boa. Vejam só que alegria. Ontem a muvuca da vovó. Hoje o time do Henry, todo o pessoal inovando a casa da vovó. E hoje, lá de nossa distante Leeds, não é? Na Inglaterra, o nosso grande amigo, e eu não vou dizer, mas já fica dito, o maior inovador do mundo, era do Brasil, agora é do mundo, o nosso amigo, companheiro, irmão, Marcos Alberti, e eu vou passar a palavra para o nosso capitão, o mestre Lorival, que vai assumir o comando da coisa e fazer o que tem que ser feito. E eu desapareço, vou para o fundo. Abração, sucesso. Obrigado, Ivan. Minha saudação a todos que nos acompanham ao vivo, presencialmente, ou pelo Zoom, ou que assistem à gravação. Estamos realizando as atividades oficiais de dezembro do ano de 2025 do Movimento Renacidade. No último sábado, dia 13 de dezembro, tivemos um evento sociocultural artístico em Santa Rita do Sapucaí, com um sarau musical conduzido por um violeiro da cidade, o talentoso artista Adonias Caleb. Foi uma noite de muita contemplação, músicas e muitos causos em nossas rodas de conversa. A Casa da Vovó, tradicional sobrado em Santa Rita do Sapucaí, é o berço e sede simbólica do Renacidade, um movimento que reúne pensadores, acadêmicos, artistas, profissionais de mercados e outros relevantes atores da sociedade, que busca discutir de forma reflexiva, crítica, colaborativa e transversal tecnologias, meio ambiente e humanidades, com foco no bem-estar individual e social, qualidade de vida e felicidade de todos os seres conscientes. O movimento foi criado e inspirado nos novos renascimentos do professor Antônio Marcos Alberti, em Santa Rita do Sapucaí, e congrega hoje membros no Brasil e no exterior. Hoje vamos fechar as ações do Renacidade no ano de 2025 com chave de ouro. Teremos a palestra do líder fundador, professor Alberti, onde vamos refletir e discutir a tecnologia centrada em valor para a coexistência entre os humanos e a inteligência artificial. Professor Alberti, em vez de eu ler aqui sua mini bio, o seu currículo, eu deixo para o senhor se apresentar e o palco é seu. Muito obrigado aí por estar fechando conosco o ano de 2025 com chave de ouro do Movimento Renacidade. Aproveito para agradecer também a nossa assistência aqui presencial, o grupo de inovação trazido aí pelo nosso Henry, né? Muito obrigado a todos. É, O pessoal veio. venha lá, senhor. Sei que você obrigou todo mundo a ver. Boa tarde, pessoal. Bom, muito obrigado aí pelas apresentações, pelo convite também, Lorival e Ivan. É uma satisfação, poder participar hoje aqui, né, e manter o nosso diálogo vivo, né? Eu acho que é super importante a gente continuar discutindo e continuar aprimorando, né? Tudo que a gente tem feito em termos de modelo, proposta e contribuições também pensadas aí nesse momento, né, de transformação que nós estamos vivendo, né? Então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou gaúcho, nasci no interiorzinho do Rio Grande do Sul, morei 20 anos em Santa Rita de Sapucaí, fiz meu mestrado, doutorado na Unicamp, Campinas, na área de eletrônica e telecomunicações. Depois eu fiquei um ano na Coreia do Sul, em 2012, trabalhando como professor visitante lá, pesquisador.
O ano passado eu fiz a mudança de vida, né? Resolvi buscar novas realidades, novas experiências, e mudei aqui para Inglaterra, onde eu estou morando já faz um ano. E eu sou hoje professor adjunto em engenharia de software, né? Na Escola de Ciência da Computação, aqui na Universidade de Leeds, na cidade de Leeds, que fica no norte da Inglaterra. Eu toda a minha vida trabalhei com computação, mas eu nunca tinha sido um membro oficial de uma escola de computação. E hoje eu estou como membro oficial de uma escola de computação e buscando trabalhos nessa área e também buscando trabalhos multidisciplinares. Então, desde que eu cheguei aqui, eu estou avaliando, né, e reavaliando e aprendendo muito e buscando a consciência, né, que é encontrar, vamos dizer, novos conceitos e validá-los e correlacioná-los com tudo que a gente tem feito aí no Brasil antes e agora estamos fazendo aqui na Inglaterra. Tive a oportunidade aqui de discutir algumas coisas com algumas pessoas, meus colegas na faculdade e também em eventos. Assisti muita coisa interessante e o que eu vou trazer hoje é um pouco disso, né? Eu já fiz algo parecido em eventos anteriores do Renacidade, então, da mesma forma, eu vou deixar muitas perguntas, mais do que respostas, de novo. Mas eu acho que assim, as perguntas elas nos movem, né? E esse título, né? Vou projetar aqui minha apresentação, então. Esse título da minha fala, eu demorei bastante tempo para pensar num título, pessoal, que fosse representativo, né? Da, da ideia principal que eu estou trabalhando hoje, que é essa coexistência entre humano e IA, né? Quem me conhece sabe que eu acredito que a gente vai ter uma evolução tecnológica exponencial ainda por bastante tempo e que isso vai resultar no aparecimento de seres artificiais muito capazes, né? E a gente tem uma parte desse processo, né? E, e daí uma das coisas que eu estou justamente ah, trabalhando é naquilo que, como que a gente pode, né? Se é que a gente pode, de alguma forma, centrar nossos esforços em alguma coisa. E aí eu acho que, nesse ponto de vista, depois de muito pensar, eu acho que a gente precisa centrar em valores, né? E isso também já falei bastante no Renacidade, em outros eventos, né? Então, a ideia é que a gente possa, de fato, né, ter uma convivência pacífica entre humanos e as suas criações e essas inteligências que podem evoluir para outros seres, enfim. E, eu até, nesse tempo todo que eu estou aqui e todo o tempo que eu estava aí no Brasil também antes, até esse momento eu não vi nada algum argumento que pudesse ser proibitivo, né, em relação a isso acontecer, né, de a gente ter uma evolução de inteligências artificiais ao ponto de elas serem outros seres que a gente possa conviver de forma muito semelhante às naturais, né? Então, continuo pensando nisso, continuo acreditando que isso possa acontecer, né? E aí, essa fala tem muito a ver com isso, né? Então, a primeira coisa que essa fala representa somente a minha opinião, né? Não representa a opinião das instituições que eu estou vinculado, então é a minha visão, tá? Isso é bastante importante, não é a visão da universidade que eu estou, nem de outras pessoas. E quando eu falo de valores, quais são os valores? Eu também acho que isso é muito importante deixar bem claro, porque já que eu estou falando de centrar em valores, né? E essa ideia de centrar em valores, ela é uma resposta àquela questão, né? Human-centered AI, né, que eu vi aqui, existe um centro aqui chamado Human-Centered
Human-Centric AI, que seria um instituto de IA centrado nos humanos, né? E o reverso, que ninguém fala, que seria AI-Centric Humans, né? Que seria uma provocação, na verdade, né? O contrário, né? A gente está querendo centrar os desenvolvimentos nos humanos e o próprio manifesto do Renacidade que o Lorival acabou de falar, ele já fala em seres conscientes e não importa qual é o tipo de natureza, se é natural ou artificial, né? Então, ao invés de centrar em humanos ou centrar em máquinas, eu acho que a gente pode centrar em valores. Acho que é melhor. Basicamente, essa é a principal mensagem de tudo que eu vou dizer, né? E aí, quais são os valores, né? Amor, paz, ética, justiça, né? A ética é algo que aqui na universidade a gente vê todo um esforço gigantesco de discussão ética, da ética da IA, né? E, na verdade, quando a gente fala da ética da IA, a gente está falando da ética dos humanos, porque a IA ainda não tem condição de discutir sua própria ética. Então, nós estamos falando de ética de humanos, tá? Quando a gente fala de problemas causados por IA, nós falamos de problemas criados por humanos usando IA ou criando IA. A IA não cria IA ainda, né? Então, enquanto isso não acontecer, nós temos que fazer a nossa culpa, né? Mas a ética é um ponto que está sendo muito discutido, e o uso responsável da tecnologia é outro tema que eu vi aqui. Eu participei de um workshop no Imperial College London sobre computação responsável, e existe engenharia responsável, né? Então, a responsabilidade daquilo que a gente está fazendo, né? A justiça também é outro valor, que acho extremamente importante nesse contexto. O respeito à vida, seja lá o que ela for, né? Liberdade de expressão, liberdades, de- a definição, né, mais essencial de liberdade. Inclusão, reciprocidade e honra são as três leis sistêmicas, de Bert Hellinger. Cocriação conjunta entre humanos e máquinas, isso está acontecendo muito, né? Está todo mundo agora usando muita IA para cocriação, e daqui a pouco a gente vai ter essas outras IAs que estão. Agora todo mundo já sabe o que que é AGI, né? Antigamente, há 10 anos atrás, a gente tinha que explicar bem o que que era. Hoje todo mundo já ouviu falar o que que é AGI, então a gente deve ter essa cocriação cada vez mais ampliada. Colaboração, descentralização é outra coisa que eu vou falar à frente, né? Do empoderamento das pessoas hoje. A gente está vendo alguns processos, de novo, né? Não são as IAs que estão centralizando, porque as IAs ainda não são atores ativos, quem está centralizando são os humanos, né? E a gente eu tenho esse valor da descentralização, que é do empoderamento de todos, né? Das liberdades e do empoderamento de todos, da autonomia, da sustentabilidade, da prosperidade multidimensional, que é outro tema que nós já falamos, e o Renacidade é muito parceiro dessa ideia, né, da gente ter uma prosperidade que ela é multidimensional, ela não é só financeira, ela é em N dimensões, né? Ela inclui a felicidade, ela inclui as relações, ela inclui o meio ambiente, os outros seres e tudo mais. O bem-estar, né, de todos os seres, a criatividade e a autogestão. E aí tem algumas coisas que eu vou dizer aqui que tem muito a ver com isso, com essa parte dos próximos passos, né? E é uma visão, tá? Dessa questão do uso da tecnologia, né? No meu livro, uma das conclusões do livro é que a gente, se a gente não usar a tecnologia, hoje, acho que seria surreal, né? Pensar que a gente vai regredir tecnologicamente. Eu até assisti uma palestra muito boa, com vários argumentos interessantes nessa linha, de uma outra pessoa aqui que eu não lembro mais quem era, defendendo o regresso tecnológico, né? Eu não acredito que isso seja viável, porque nós todos estamos acostumados com um nível de bem-estar que a tecnologia traz, e eu acho que uma regressão tecnológica ela vai levar a um caos que a gente não consegue nem prever o que que seria, né? Então, acho que não há uma, uma forma, né, de avançar com regressão tecnológica. Eu acho que é uma forma de avançar com
progresso tecnológico responsável, né? Eu acho que é o mais correto, né? E aí isso tem a ver, então, com o uso da tecnologia. No meu livro eu falo que a tecnologia ela é nossa aliada para a gente construir, né? Os futuros desejáveis, né? Apoiados em valores positivos, e esses valores aqui, né? Então, ah, de novo, né? As tecnologias elas são criadas por nós. Enquanto não tiver uma superinteligência criando, uma inteligência artificial geral criando novas tecnologias, os humanos são os responsáveis até lá. Depois a gente vai ter um outro cenário em que seremos corresponsáveis. A partir do momento que as IAs começarem a criar novas tecnologias, né? Isso passa a, a ter uma corresponsabilidade. A gente passa a ser coautor, né? E corresponsável aí pelo futuro. Então, os futuros desejáveis, né? Baseados em valores positivos, eles passam pelo equilíbrio entre os seres naturais e artificiais, considerando essa crença de que isso vai acontecer, essas inteligências artificiais vão aparecer, né? Então, a transformação digital, né, ela digitalizou diversos processos, né? Eu vou só mudar um pouquinho aqui a posição aqui, porque eu tô com o monitor do lado aqui, tô com dois monitores aqui, não tô vendo muito bem. Então, vou ficar olhando um pouquinho para o lado aqui, perdão, gente. Então, a gente tem hoje já um monte de processo digitalizado, mas a questão, né, colocada no Renacidade, né, e muito bem definida pelo Ivan na forma da divisão entre poder e saber, né, nessa linha de descentralizar e empoderar, né, me parece que é cada vez mais importante a gente ter sistemas autogeridos e esses sistemas serão sociotécnicos, né? Isso é uma coisa que eu costumava chamar isso de sistema operacional social, que é o nome que ah, apareceu aqui no Brasil, mas aqui eles têm esses outros termos, eles estão chamando de Self-Organizing Systems, plataformas sociotecnológicas. Então, é como a gente divide poder e saber através da tecnologia. Então, seriam sistemas para o avanço da digitalização. A gente passa por novas ondas de digitalização. E essas plataformas digitais, elas têm cada vez mais regras, né, de decisão, métricas e fluxo de trabalho, e isso tudo está moldando a nossa ação como indivíduos, diga-se aí as redes sociais, né, como todo mundo está na rede social, né, vendo o que acontece o tempo todo, a gente tem então dezenas ou centenas de estímulos, né, a todo tempo, e isso tá se intensificando. E aonde isso os próximos capítulos disso devem ser então plataformas de governança, plataformas onde a gente começa a ver a entrada da inteligência artificial no público, né, na administração pública e também em todos os níveis organizacionais todas as entidades, né, e níveis organizacionais que a gente tem, né? Isso passa pelos pequenos coletivos, pequenas startups, até os países e até mesmo a humanidade como um todo, né? Então a gente passa a ter atores agora, nós passamos a ter atores cada vez mais ativos, que são artificiais, que não têm consciência, né? São algoritmos que representam o conhecimento humano, mas eles têm uma influência gigantesca, né? Já estão há muito tempo com uma influência e agora essa influência ela é gigantesca, né? E à medida que que essas máquinas vão se aprimorando, né? Até o ponto que você tem cada vez mais capacidade, então esses seres artificiais passam a ser as maiores autoridades e então toda a nossa vida digital, toda a nossa vida passa a ser interação com isso, né? A gente está vivendo isso já no dia a dia, né?
Então a gente está indo além do que já fizemos com a votação online e participação digital, né? Eu tenho um colega aqui que eu coloquei a referência dele no final aí, no último slide, o Evangelos, e ele trabalha com democracia digital e, e a gente está. Existem centenas de trabalhos nessa linha de publicados, né? De votação, né, de técnicas de votação e isso tudo tem chamado de e-democracy, né, democracia digital, né. Então, vai ser cada vez mais importante a gente, e eu acredito que a gente precisa, né, já respondendo essa pergunta que está aí, eu acredito que a gente precisa compreender e aperfeiçoar sistemas híbridos onde homens e inteligência artificial coproduzem regras e procedimentos. Então, a gente vai passar a gerar. Hoje a gente gera imagem, a gente gera texto, né? A gente gera código, mas nós vamos começar a gerar regras, procedimentos, políticas, leis, com a ajuda de IA, tá? Isso bem em breve, nos próximos capítulos já veremos essas coisas acontecerem, né? E isso vai ser uma coprodução, né? Então, à medida que isso começa a acontecer, né, a gente começa a ter uma influência muito maior nesses sistemas mediados por tecnologia, né? E aí a gente tem então uma importância enorme dos valores com que isso está sendo feito, porque enquanto as máquinas não estiverem produzindo sozinhas isso, sem interferência humana, a gente ainda é responsável por tudo que vai acontecer em termos de resultado, né? Mas percebe como tudo isso passa a ser extremamente importante da agora em diante, e é um tabu a gente falar sobre isso, né? Sobre o quê? Sobre a produção de regras para coletivos, para ah, a divisão do poder, né, e do saber, com a entrada da IA mais forte ainda, né, e tudo isso através de tecnologia, aonde a gente vai parar, né? Então, muitas vezes a gente tem até dificuldade de discutir isso, porque é um assunto bastante polêmico quando envolve questões de polarização, questões de dilemas éticos, morais e tudo mais, né? Então, acho que é um assunto delicado, né? Uma realidade que em breve enfrentaremos é como é que os componentes humanos e a IA vão co-governar esses sistemas, né? Essas plataformas tecnológicas onde faremos interações dos mais diversos tipos, né? Então, à medida que a gente vai não só digitalizando os sistemas, mas também tornando-os inteligentes artificialmente, como é que fica a governança, né? E aí a gente tem governança estruturante no Renacidade. Já discutimos bastante, né, o que precisa acontecer, uma governança estruturante baseada em valores. Então, acho que. E aí temos algumas dificuldades também, como que a gente vai ensinar valores para as máquinas, porque ela representa o conhecimento humano. Então, as técnicas atuais são técnicas estatísticas para armazenar o conhecimento humano, né? Eu assisti uma palestra, assisti uma palestra na internet, agora esses dias, pelo YouTube, aonde acho que se não me engano, acho que é o CEO da Anthropic. Ele falou que nenhum modelo é treinado com ética. Não existe um treinamento ético de modelos, né? Os modelos não, eles são treinados com conhecimento, mas não um treinamento sobre a ética, né? Nos modelos, ele comentou isso, sabe? Eu fiquei bem assustado, porque hoje tudo que nós temos, então, não há uma questão de preocupação com a ética, né? Nos modelos em si. Mas a gente está delegando e delegaremos mais ainda, né? Poder para essa cogestão, né, com máquinas. Então, isso é bem relevante de ser discutido da agora em diante, né? O que é considerado consentimento legítimo, né? É um trabalho que o Evangelos está fazendo
como e quando as pessoas delegam decisões para a máquina, né? E como isso impacta os direitos, né, das pessoas e tudo mais. Então a questão do consentimento, né? Tem até uma ideia que não está aqui, mas que tem relação, que é o direito a ter um humano no loop, né? Existe essa discussão já de que em alguns processos você não pode automatizar tudo, você tem que deixar a opção de uma pessoa, de você poder falar com uma outra pessoa, né? Por incrível que pareça, eu estou vivenciando isso agora, porque tô com algumas dificuldades de, por exemplo, quando eu preciso falar no Brasil e quando eu vou para as máquinas eu não consigo resolver, né? Eu preciso ligar para alguém lá para poder resolver. Então, assim, o direito de poder falar com uma pessoa é uma coisa que a gente vai discutir também no futuro. O Evangelos, ele fez uma apresentação muito boa. Eu até mandei já no grupo aí os slides dele hoje, tem o vídeo também, tá? Onde ele fala sobre a Another Intelligence, ele fala sobre a inteligência artificial na gestão, na autogestão de plataformas tecnológicas para os coletivos humanos. E ele explora várias coisas que eu estou falando aqui também, por outro ponto de vista. Ele já fez muitos trabalhos de novos sistemas de votação, tá? Já olha pelo ponto de vista da trustworthiness, que seria confiabilidade dos sistemas, e, e também sempre do ponto de vista da engenharia responsável, né, da ciência da computação responsável. Então, esse é um outro ponto que já estamos vendo acontecer, né? E aí também a gente tem a questão dos recursos compartilhados, que a gente já sabe que isso é uma realidade e que a gente precisa aproveitar melhor os recursos, né, que nós temos do mundo físico. E aí, como é que a gente faz para fazer uma boa gestão e um bom compartilhamento de recursos é outro ponto também que eu vi que ele está trabalhando, né? É, a gente tem praticado a governança horizontal. O Ivan estava até externando ontem, né, que ele acredita que agora a gente finalmente está começando a galgar, né, essa governança horizontal de uma forma mais consistente, né? E aí eu lembro bem do livro. O livro que eu escrevi tem algumas partes que fala sobre a divisão de responsabilidades, né? Não os papéis, mas sim as divisões de responsabilidades, a liderança situacional e essa governança horizontal, né? E aí a gente tem que ver como é que isso vai ficar. Os modelos de governança, como eles vão ficar na hora que as máquinas e máquinas mais capazes, né? Não o ChatGPT 5.2, mas outras técnicas muito mais capazes que estão emergindo. Só para fazendo parênteses, né? Eu tô trabalhando com 6G também. Eu fiz agora, tô terminando de escrever uma revisão bibliográfica. A gente revisou mais de 300 artigos publicados desde 2023 até agora. E a minha responsabilidade foi escrever sobre como que a IA está fazendo a engenharia de software do 6G, né? E eu achei que eu não ia conseguir escrever sobre nada, porque, imagina, o uso de inteligência artificial para escrever programas de computador para a sexta geração de comunicações móveis. Eu achei que eu não ia conseguir fazer meu trabalho, mas eu consegui fazer porque é incrível a quantidade de artigos e de testes que já foram feitos sobre isso. Então, atualmente, 70% do que existe em 5G, né, nas comunicações de quinta geração, são feitas em software, tá? E agora, pro 6G, estima-se que quase tudo que é software vai ser feito por IA, né? Na sexta geração. Então, a importância dos códigos gerados por IA, né, nos sistemas vai permitir criar sistemas muito rapidamente e sistemas muito mais com maior penetração e com maior densidade e maior potencial dos sistemas atuais, né? E aí fica a questão de como é que a gente vai governar essa tecnologia. E é por isso que eu estou falando aqui de governança horizontal e colaboração, né, em rede, que é o modelo que a gente tem praticado no Renacidade. Outra coisa que tem acontecido são modelos de democracia deliberativa digital, né? Então, a própria digitalização e a inteligência nas plataformas de participação, inclusive
o Evangelos, que é esse meu colega, ele tem estudado muito o orçamento participativo, e eu comentei, Sérgio, sobre os casos da moeda social que você já apresentou para nós aqui no Renacidade. Comentei sobre o orçamento participativo, né? Ele disse que isso surgiu no Brasil, e eu confirmei realmente. E a gente está agora discutindo também como que o crowdsourcing, né? Como que o financiamento descentralizado e moedas e tudo vão ser impactadas pela IA, né? Economia das coisas e gestão descentralizada de recursos públicos são temas bem complexos, principalmente a gestão descentralizada, né? Através de plataformas, você poder gerir recursos públicos, é possível, tá? Já fazer, né? A gente já poderia construir sistemas com gêmeos digitais e inteligência artificial para fazer a gestão de recursos de coletivos. Então, isso é algo que eu já tinha, enquanto estava em Santa Rita, discuti bastante isso com a Lala Denzelin, né, futurista, sobre a fluxonomia 4D, e a gente tem aí a possibilidade de usar a plataforma tecnológica para melhor uso de recursos, né? Novos esquemas de votação, o Evangelos também trabalha com novos sistemas de votação e tem algumas propostas bem interessantes, já testadas e provadas em artigos. É, organizações distribuídas, DAOs, né, as organizações baseadas em DLTs, Distributed Ledger Technologies, que é outra tecnologia que eu trabalho, que é moeda digital e blockchain e outras, né? E novas formas de representação, né? O uso da IA para representar pessoas. Aqui, em alguns países, tem discussões sobre como lidar com a pouca representatividade, as pessoas não votam, né? No Brasil é obrigatório o voto, mas em alguns países as pessoas não são obrigadas a votar, e então tem pouca gente votando. E aí tem estudos do uso de IA para representar pessoas e coletivos em votações, e tem alguns estudos nessa linha. Simulações baseadas em agentes e inteligência artificial para prever impactos de políticas nos coletivos. Então, esse é outro ponto também que eu vi sendo discutido, né? E no livro Novos Renascimentos, a ideia de que as tecnologias permitem a reinvenção das nossas instituições e práticas. Isso pode chegar ao mundo cívico, ao mundo dos cidadãos, à medida que a gente vai ampliando a entrada da tecnologia no setor público, né? Agora, para terminar aqui, eu tenho mais 5 slides que eu deixei algumas perguntas, e isso tem a ver com um framework filosófico que eu estou trabalhando há algum tempo. E isso aqui foi co-criado com inteligência artificial, tá? Foi o Gemini, eu acho que eu usei três para fazer isso aqui. E a ideia aqui é o seguinte, é criar um framework filosófico, né? Adequado, ou seja, um framework que expresse como que esses valores e como que vai se dar a dinâmica, né? Como que poderia se dar uma dinâmica para a coexistência humana e IA, né? E aí eu vou colocar aqui alguns pontos, tá? A humanidade sempre desenvolveu sistemas éticos, né? Nós sempre tivemos sistemas éticos e a prática dessa ética na moral, né? E aí a pergunta que não quer calar é como é que fica isso com a inteligência artificial geral, né? Como é que vai ser o avanço da ética, né? Eu escrevi também um artigo que está no meu LinkedIn, publicado como um artigo que eu chamei de ética artificial. Será que as máquinas terão ética, né? E como é que elas podem, será que elas conseguirão no futuro, juntando técnicas de inteligência artificial, terem uma noção de ética e de moral, né? Uma coisa que eu afirmei para muita gente que assistiu minhas falas no Renacidade, em outros eventos que eu tive no Hacktown e outros, eu sempre falei sobre vários algoritmos e a convergência desses algoritmos, né? Porque e isso eu estou vendo acontecer, gente. Existe a inteligência artificial neuro, né?
que é baseada em redes neurais, mas existe machine learning, que tem uma série enorme de técnicas, e você tem a IA simbólica. E a simbólica não é uma IA baseada em aprendizado estatístico, é um outro tipo de IA. E hoje você vê, eu estou vendo isso em 6G, alguns dos melhores resultados que o cara consegue criar, gerar código para componentes de 6G, e ele consegue ao mesmo tempo validar formalmente o código gerado e verificar a qualidade, ele usa uma convergência de técnicas, chamado de Neurosymbolic AI, né? Ou seja, uma IA neurosimbólica. Ela tem a parte neural, mas ela também tem a parte simbólica. Então, isso mostra dois algoritmos convergindo, mas existem centenas de algoritmos. Quando a gente convergir centenas de algoritmos e a gente convergir diversas máquinas com novos substratos, a gente está vendo aí a NVIDIA com as máquinas dela, e todo mundo correndo atrás de hardware para IA, né? E a gente tem computação neuromórfica chegando, com o potencial de reduzir o gasto energético e criar máquinas muito poderosas, né? Então, isso vai permitir que vários algoritmos, várias técnicas e vários hardwares sejam integrados e criar as AGIs, né? Então, a AGI hoje, a corrida para a AGI é praticamente a corrida para a bomba atômica, né? Do Oppenheimer. Quem assistiu o filme Oppenheimer, o que está acontecendo hoje, a gente viu o filme vendo o que aconteceu lá na época da descoberta da bomba atômica. Daqui a alguns anos a gente vai ter o filme sobre a construção da AGI, né? A construção da AGI, do ponto de vista de poder e de geopolítica, é gigantesca, né? A importância da AGI, né? Então, a gente está vendo aí o governo americano criando projetos, né, de construção de AGI. O Pentágono agora se envolveu, né, na questão do controle de IAs. Eu já falei bastante sobre o controle de IAs. Eu não acredito que a gente consiga controlar AGIs e superinteligências. A gente vai, quando muito, dar o exemplo, se a gente conseguir. E a parte e a China também, né, tá com um projeto nacional de IAs super poderosos e tudo, e o avanço tecnológico é absurdo, né? Então a gente vai ter em breve a questão ética das próprias máquinas, né, da próprios seres artificiais, e como será que elas vão ter uma noção de ética, né? E a questão das liberdades, né, como é que fica? Como é que a gente pode manter a compatibilidade de tudo isso com acordos coletivos e direitos alheios, né? Eu acho que uma questão é a consensuamento de regras, né? Uma coisa que a gente já falou muito no Renacidade, né? Regras consensuadas, a gente tem quem é desde o início aí da fundação do Renacidade, o Sérgio, né, o Carlos Nogueira, vários, né, que estão desde o início do Renacidade. A gente teve lá um esforço de implantar o O2, depois a gente teve um esforço de criar nossa própria metodologia de organização horizontal, né, e nós vimos e aí no final o Ivan fez, né, na estratégia dele, né, e contribuiu com isso. A gente criou regras simples, fáceis de serem entendidas, de votação, que faziam a coisa andar, né? E a gente tem, então, o anel principal, o círculo principal da universidade. Podemos ter projetos apoiados pelo círculo e podemos ter projetos. E aí a gente tem regras de como aprovar esses projetos e tudo de uma forma bem prática, né? Então, a criação de acordos, como é que serão feitos os acordos, né, entre esses coletivos? Como é que a gente vai consensuar regras quando a gente tiver essas máquinas e como é que a gente vai revisar regras, né? Enfim, tem algumas perguntas aqui bem difíceis que a gente não faz nem ideia. Eu falei para vocês que eu não ia ter resposta, né? Só botando umas perguntas aqui. Como é que a gente pode reduzir toda forma de discriminação, seja ela estrutural ou sistêmica, né? À medida que está esse cenário aí que eu estou falando se desenvolvendo, sabe? Então são perguntas que eu deixo aí para vocês depois pensarem, tá? Tem muitas outras, tem 5 slides só de perguntas praticamente aqui. Precisamos acordar normas éticas, né? São- Como é que a gente vai consensuar, né? Quais são os valores? Como é que a gente vai, enfim, né? Elas devem ser aceitas e disponibilizadas de forma transparente para todos os afetados. Professor Alberti, seu som está falhando. Parece que entrou em mute.
Eu estou ouvindo bem. Eu tô Acho que é ouvindo bem aí. também. Eu tô ouvindo bem também. Tá bom. Voltou, voltou. Voltou? Tá Fala bom. para o Ivan melhorar essa internet aí. Fica o dia inteiro aí só tomando a branquinha dele. Pô, manda ele botar a internet decente. Então falando que você tem máquinas, né, no jogo, né? Então, uma coisa que eu já discuti também, e isso foi com meu filho até, é sobre é ético você impedir que uma máquina controlar uma consciência, né? Como se quer fazer com as IAs, né? Que estão para emergir, né? É ético fazer isso? É ético? Como é que a gente vai fazer isso de forma transparente e inclusiva com todos os afetados, inclusive as máquinas que vão emergir, né? Eu, vocês viram que eu assumo que isso vai acontecer e eu sigo em frente pensando, beleza, talvez não aconteça, mas ninguém sabe, mas e se acontecer, né? Então a minha visão é mais nesse sentido, né? Supondo que aconteça, como é que a gente vai fazer, né? Então aí eu vou deixar que tem vários outros pontos, né? Igualdade genuína de voz, né? Inclusiva por meios alternativos de expressão. Como é que a gente vai ter certeza que essas inteligências vão serem escutadas, né? E por que toda essa preocupação, né? Para concluir aqui, eu acho que eu já falei demais. Por que toda essa preocupação, né? Porque existem riscos existenciais claros, né? Ah, acho que todo mundo está vendo esses riscos agora são bem visíveis. Existem riscos existenciais claros, né? Então, de toda a humanidade, enfim. Então, acho que todo esse processo de transformação, todo esse processo de convergência entre tecnologia e o lado humano, né? A gente vai acabar. A gente precisa pensar em fazer isso de forma a manter, preservar os valores positivos do coletivo, né? Seja ele com quais seres forem, né? Eu acho que essa que é a grande questão, né? Os coletivos podem se desestruturar facilmente se alguns valores não forem respeitados, né? Isso eu tiro das leis sistêmicas do Bert Hellinger. Quando você tem valores positivos que não são respeitados, os coletivos se fragmentam, como acontece com, por exemplo, falta de inclusão, falta de reciprocidade, não honrar coisas que já aconteceram. Tem várias filosofias nesse sentido. Então, acho que acho que a ideia é justamente avançar, né? Avançar nesses modelos e nesses sistemas para a gente poder ter, então, um avanço apoiado em tecnologia, mas criando futuros de valores que permitam a coexistência, tá? A minha preocupação é que a gente crie soluções e crie tecnologia e avance nos aspectos de ética, de justiça e tudo, nesses valores, de forma a permitir a coexistência, né? E também, claro, a própria melhoria da humanidade, né? O suporte ao bem-estar das pessoas, a sustentabilidade do planeta e todos esses problemas que a gente sabe que existem. Então, acho que isso é tudo, né? Eu vou pular aqui os próximos, vou só mostrar o último aqui que tem algumas referências, então depois vocês podem olhar, né? Tem aqui eu ainda não li todo esse artigo, Self-Governing Systems, do Jeremy Pitt. Tem os slides e o vídeo do Evangelos Pornaras e tem o meu livro aqui, tá? Então, é isso aí, gente. Obrigado, pela oportunidade de poder trazer esses temas e estou à disposição para perguntas, sugestões, enfim. Valeu. Professor Alberto, nós que agradecemos, né, por nos trazer esses questionamentos e aguçar nossas inquietações, né? Nós estamos aí numa verdadeira guerra entre a centralização, a descentralização, a verticalização, a horizontalização, né?
um sistema sociotécnico onde os dispositivos digitais, né, passaram a ser próteses cognitivas nossas e começaram a interferir, a moldar as nossas escolhas, a nossa visão de mundo, né? E por trás disso, né, nós temos uma série de interesses que são centralizados, econômicos, geopolíticos e tudo mais. Então, nós estamos numa fase da humanidade que nós temos que parar, refletir, né? E essas inquietações são boas porque nos fazem incomodados, né? E o fato de estar incomodado vai nos forçar, né, a reflexões profundas, críticas, em relação a esse cenário desafiador que a humanidade está passando. Eu gostaria, se a audiência remota me permitir, franquear aqui a palavra aqui à nossa audiência presencial. Eu vou deixar aqui o assento aqui, se algum dos nossos convidados quiser fazer alguma colocação. Alguém quer fazer alguma? Por favor, não se prenda. O assunto realmente é muito inquietante, né? E nos deixa desconfortável, né, diante desse cenário tão desafiador. Nossa audiência presencial está um tanto acanhada, né? Vou passar então aqui a palavra aqui aos nossos quem está na audiência remota, né? Estou vendo aqui nossos conselheiros da nossa cidade, o Sérgio Mesquita, de Tecnologia, a Paula Marques, que é conselheira de Governança e Comunicação, o Cadu Lemos também, que traz sempre muitas questões interessantes. Então, se o professor Alberto me permitir, vou franquear aqui a palavra para se alguém queira colocar algum comentário, algum insight, alguma inquietação. Sérgio, por favor. Inquieto, né? A gente é sempre inquieto, né? Quer dizer, o Albert falou várias coisas interessantes, né? Teve uma que ele assim, se mostrou como assim assustado quando o cara falou que nada é feito com ética. Eu falo com muita tranquilidade, arrumei várias confusões por causa disso. Quando eu falava, então, dirigente sindical, que tecnologia não demite, quem demite é o homem, mas até se explicar que não era a tecnologia, era o modo de trabalhar do homem que fazia isso, era problema. E em várias outras situações. Enquanto os caras estão trabalhando no sistema que hoje impera, principalmente no mundo ocidental, a ética é o menor dos valores, se é que entra lá. O Bezos, quer dizer, uma jornalista, acho que do New York Times, deu um furo que eles desenvolveram um robô que pode demitir 1 milhão de funcionários da Amazon. Aí no dia seguinte ele confirmou, é isso mesmo, quando a gente lançava, 1 milhão de pessoas embora. Ah, mas não tem. O que você vai fazer com 1 milhão de pessoas? Podem ser 4 milhões de pessoas demitidas. A gente tem que se preocupar com isso também, né? É muito complicado essa coisa mesmo. Eu acho que vai ter evolução também. Eu concordo com o Albert, pode chegar num momento em que a coisa pode. Mas uma das discussões que eu tive num evento no Museu da Manhã, até com um gringo muito conhecido aqui no coisa, fala português fluentemente. O pessoal diz que mora 6 meses no Brasil, 6 meses ele vai lá para a Califórnia. Mas era um evento sobre transformar o Rio em um hub de inteligência artificial, mas as palestras eram todas comerciais, né? Eram vendas. E aí, quando eu questionei qual era o modelo de sociedade que iam transferir para a máquina, terceirizar para a máquina, o cara levantou e falou que eu não tinha nem que estar ali naquela palestra. Aí eu subi na poltrona, botei o dedo nele para ele também e falei que ele estava ali preocupado em ganhar dinheiro só. Isso foi primeiro ano do governo Bolsonaro. Metade da plateia me aplaudiu, outra metade me vaiou. Mas é o que está acontecendo hoje. A ética não passa muito nas big techs, nas farmacêuticas, tudo menos ética. Como é que a gente vai transformar isso? É que vai ser um problema mesmo. Talvez uma inteligência generativa com alguma ética possa nos ajudar. Mas isso não é desalento com nós humanos, não. A gente faz muita coisa bonitinha também que vale a pena ser humano. É isso. Só botando mais fogueira aí.
uma lenha a mais aí, encaroçando mais o angu. Também deixo Beleza, aqui é meu isso aí abraço ao mesmo, Cadu né? Lemos, que vai precisar se ausentar. Obrigado, Cadu, pela presença. Paula, gostaria de acrescentar algum insight, colocar, adicionar mais alguma inquietação ao nosso já Ah, tão eu, apertado coração? exatamente. Eu queria, assim, eu acho que eu concordo com o Sérgio, acho que essa questão da ética é super importante, acho que o Albert traz provocações incríveis também. Eu acho que a gente tem que viver de provocações, tudo bom, Alberto? Saudades, Tudo jóia, saudades tudo mesmo. bom, bom te ver. Bom te ver também. Mas eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que tem aí a sustentabilidade, como você mesmo trouxe, traz vários pontos. Então, a gente fala assim de sustentabilidade financeira, mas a gente fala de outras questões aí, não só ambientais, né? Mas sociais também, né? E acho que os impactos da tecnologia, acho que têm que ser levados em consideração, né? Sem dúvida. E faz parte do nosso dia a dia humano pensar nisso, né? O Sérgio trouxe agora, né? De repente, uma ética de uma inteligência artificial. Quem vai apontar a ética para a IA somos nós mesmos, né? A menos que a AGI possa criar sua própria ética, né? É, Não é. sabemos ainda, né? Vamos Então, ver. obrigado, Paula. Tem alguns avanços que estão acontecendo que ainda não viraram mainstream. Por exemplo, tem um artigo que foi publicado agora em outubro, acho, do Schmidhuber, né? Na verdade, o Schmidhuber, o Jürgen Schmidhuber é praticamente o pai de tudo isso que a gente tá vendo, né? Em termos de IA, muita coisa foi ele que criou. E eles fizeram um artigo de um agente que se automodifica, sabe? E ele conseguiu resultados melhores nos testes de codificação que os agentes normais, né? Então, quando algumas técnicas como essa que testam teoremas conseguirem serem executadas junto com os algoritmos generativos e isso estiver conectado ao mundo físico, porque hoje está tudo desconectado do físico, né? Mas quando a gente estiver conectado ao físico, com inteligência, com internet das coisas e tudo mais, esses algoritmos vão conseguir testar hipóteses e validar hipóteses em loco, né? Nos sistemas e também no mundo físico. Então, eles podem sim desenvolver noções de ética. Eu acredito que sim, tanto é que no meu artigo de ética artificial eu falo sobre isso, né? E a questão da ética, das máquinas ajudarem com a ética, eu torço para que aconteça, na verdade. Desde que elas não destruam por causa disso, né? Mas se for para que todo mundo crescer, né? Eu vejo como algo positivo, né? Tanto para a humanidade se desenvolver nessa questão de maturidade ética, né? Sempre sem impor nada e sempre de forma democrática e sempre na base do diálogo, né? Eu acho que esse é o caminho. Então, tomara que elas pensem assim também, né? Eu estou trabalhando, em cima do que o Sérgio falou, eu estou trabalhando num projeto que eu não sei, primeiro um artigo, depois um projeto, não sei se vai virar um projeto, mas é um trabalho sobre criação de empregos, usando tecnologia para criar empregos, né? Em vez de destruir empregos. E a primeira coisa que eu estou colocando no artigo é esse framework que é filosófico de ética, porque se a gente propuser um sistema, um sistema técnico, né, um sistema operacional, né, para a criação de empregos, quais são os valores, né? Então, assim, a primeira questão é, para que seja positivo para o coletivo da humanidade ou da coexistência humano-máquina, a gente tem que ter um sistema apoiado em valores e apoiado numa filosofia, em ética, e senão ele vai mais destruir do que apoiar, né? Então, eu tive uma discussão com um professor aqui, que ele é formado em ciência da computação, mas ele também é formado em matemática e ele é advogado também. Ele tem três formações, né? Dois doutorados e uma formação em direito, parece. E aí, conversando com ele sobre essas ideias, esse framework filosófico, ainda vou mostrar isso para ele, porque ele não está maduro. O que está nesses slides ainda não está 100% maduro. Depois vocês me mandam críticas, tá, sobre o que está aí. Eu vou compartilhar aqui no grupo. Me mandem críticas enfim, esse framework filosófico, né, é justamente para tentar apoiar
as plataformas tecnológicas, porque se a gente não definir nada, então qualquer coisa vale. Então, qual é o framework filosófico que pode criar, né, o que a gente falou ali de tecnologia centrada em valores, né, para a coexistência, né, e aprimoramento de nível de consciência e tudo. Então, quando eu estava discutindo com esse professor, não sei se por falta de vocabulário em inglês, eu não consegui argumentar no mesmo nível sobre algumas dessas ideias, e aí a impressão que ficou de que tudo isso é extremamente arriscado, né? Tentar fazer, né? Porque tudo isso pode resultar no tiro, o tiro sair pela culatra, né? É como Uma Skynet, né? você criar sistemas baseados em tecnologias de inteligência artificial para coletivos e para tudo, para gerar empregos ou para governar a sociedade, isso pode resultar num tiro pela culatra danado, né? Então, assim, antes de dar qualquer passo, eu resolvi trabalhar primeiro nos valores e na filosofia em que isso vai estar apoiado, porque aí a proposta tecnológica ela está embasada em algo sólido, sabe, em termos de proposta. E é isso que eu estava muito preocupado em falar, em fazer isso, até porque eu já tinha até comentado com a Paula algumas vezes, né, que a gente estava pensando em fazer algo assim, né, só que ficava essa questão sempre, né? Então, assim, tá, mas como é que a gente pode melhorar isso para que diminua esse risco das coisas saírem darem o tiro pela culatra, né? Eu sou Ah, e Alberto. aproveitando isso, desculpa só, Lorival, aproveitando Não, só isso adiante. que o Alberto está trazendo, e trazendo de volta a questão da sustentabilidade, tudo isso que a gente está falando, né, acho que a ética realmente é muito importante. Você trouxe agora essa questão da geração de emprego, né, pela tecnologia. É, hoje a gente está vendo que a necessidade por processamento, o uso de energia, né, para as IAs, está ficando uma coisa cada vez mais complicada, né? A construção dos data centers são assim surpreendentemente malucas, assim, né? Os tamanhos do que está acontecendo. Eu, inclusive, estou participando de um projeto que está tentando fazer com que os data centers não sejam isolados, né? Que a gente possa ter hubs associados aos data centers para que a gente possa trazer mais trabalho, para que a gente possa trazer mais penso para a coisa, né? Para que não sejam simplesmente máquinas trabalhando com 20 ou 25 pessoas ali. Como é que você enxerga isso, né? Eu vi, inclusive, agora um data center feito no espaço, né? Quem sabe até os computadores quânticos, né? Estarão lá por conta de resfriamento e tudo mais, né? Para uso de energia. Mas como é que você vê isso? Você vê alguma possibilidade de mudança, né? Porque esse impacto é gigantesco, né? Ambiental, social, tudo mais, né? Você vê alguma possibilidade da gente ter uma nova tecnologia voltada para isso também? Sim, eu acho que o hardware atual ele é bom, ele é bastante potente em termos de capacidade, mas ele não foi construído com preocupação, né? Assim, não é que ele não foi construído, a arquitetura atual é limitada em termos de eficiência energética, né? Por isso, aqui em Manchester teve um desenvolvimento grande de um computador neuromórfico. Eu até fiquei de ir lá ver se consigo ver esse computador. Mas tem um colega meu aqui que trabalhou nessa máquina neuromórfica e depois de muito trabalho, parece que ela não conseguiu ter uma economia de energia como era esperado, né? Computadores neuromórficos são computadores analógicos, né? Porque a rede neural ela trabalha com pesos todos esses modelos LLM eles são treinados com pesos e isso tudo poderia ser feito numa máquina, num computador analógico e não digital, né? Então, acho que o avanço da computação neuromórfica vai reduzir a pegada energética, mas, por outro lado, a corrida da IA é uma corrida sem volta, ao meu ver, e ao meu ver, a conta da computação vai ser a maior conta de energia no planeta da agora em diante. E vai superar todas as outras contas de energia. Meio que um caminho sem volta. A maior conta de energia do planeta vai ser computação, depois as outras. Isso já está exponencializando e vai se tornar a principal conta. Então, a tecnologia
geração de energia limpa, né? Precisa avançar, aproveitar essa tecnologia toda para gerar novas ideias e disrupções na área de geração de energia limpa. A fusão nuclear ela está avançando rápido com o uso de IA, o que é uma coisa interessante, né? Também teve aqui um debate sobre ética dessa questão dos data centers. Eu participei desse debate com alguns alunos e, a minha visão é que nós temos que fazer as duas coisas, né? Aí entra na questão do Bob Deutsch da transversalidade E, né? Não adianta a gente fazer uma coisa ou a outra, né? Então a gente tem que ter a ética, claro, isso é fundamental, mas quais duas coisas? A gente tem que permitir o progresso responsável, né? E ser inclusivo e reduzir diferenças. Então, por que que a gente não consegue? Porque a gente fica usando os mesmos modelos e querendo que as coisas saiam diferentes. É uma coisa que eu falei muito no Velocidade, quem me conhece, né? Modelo velho só vai dar resultado velho. Então, como é que a gente pode fazer modelos? Quais seriam os modelos novos que a gente poderia avançar os data centers, ao mesmo tempo permitindo um progresso responsável, mas ao mesmo tempo reduzindo diferenças com quem não tem acesso à energia. Então, nesse debate, por exemplo, era a questão de que aqui na Inglaterra, por exemplo, tinha muitas casas que estavam com dificuldade de pagar a conta de gás para aquecer no inverno por causa do uso de energia, enfim, energia elétrica também, em outras frentes. Essas pessoas simplesmente não tinham condição de pagar, né? O custo estava muito elevado. Então, eu acho que a gente precisa ser criativo em criar modelos novos também. Não dá para ficar esperando que os modelos velhos vão reduzir todos os problemas, né? Então, ser criativo na criação de novos modelos, continuar com o avanço tecnológico, sempre olhando para o lado da responsabilidade, né, da engenharia, da computação. Mas, como eu disse antes, eu não acredito que o regresso tecnológico vá resolver a situação também, não. Então, a questão é como progredir de forma responsável, né? Acho que essa que é a grande questão. E aí, a introdução dessas dimensões, dessas dimensões além da financeira, né? Por exemplo, o custo ambiental, o custo humano, né? O custo ético, né? Todas essas questões ambientais, éticas, humanas, né? Todas elas têm custo, né? Então, como é que a gente paga a conta, né? E aí, acho que a tecnologia exponencial ajuda a pagar essa conta. Então, a questão de modelo. Acho que modelos novos que utiliza a tecnologia para, de alguma forma, reinventar as coisas e conseguir ter uma prosperidade mais multidimensional, né? Que aí vai conseguir ver a questão do meio ambiente e tudo mais. Posso Professor dar Bert, mais um palpitezinho em cima do que você falou aí, Albert? Acho que a gente tem estudado, tem falado, tudo é cocriação, cogestão, com isso, compartilhamento, né? Mas no final os caras centralizam tudo, que é poder. Então tem que ser uma coisa monstruosa, sugando luz. Tem cidade nos Estados Unidos que está com problema de luz para a população, na França, na Espanha, vários lugares já estão passando por isso, porque ali a questão é de poder. Então, tem que fazer o meu, tem que ser o mais poderoso, porque é onde eu vou ganhar mais dinheiro. Aí, de novo, a gente vai lá para a questão da ética, né? Se você faz uma coisa pensando em todo mundo, você pode compartilhar, você não precisa fazer um enorme. Faz, disponibiliza em vários lugares, usa outros parceiros também para poder usar Mas a questão é que tem que ser meu, né? É o meu. Enquanto for meu, vai ter problema, tem jeito. Aí é uma coisa que eu não sei como é que a gente vai resolver isso. As soluções têm até algumas já dadas, mas o poder ainda está muito grande. E aí eu não estou falando de esquerda, de direita, falando de tudo. Professor Bert, desculpe interromper o fluxo aí de ideias, porque isso é papo para muitas horas, né? Tema com tantas inquietações em aberto. E nós estamos hoje aqui na Casa da Vovó com dois eventos em paralelo. Nessa palestra de fechamento das atividades do Renacidade de 2025, nós estamos aqui também com um encontro de confraternização dos ecossistemas de inovação. E ver aqui nós estamos aqui com a ilustre presença de representantes
ecossistemas de diversas partes do Brasil. Então, como o nosso tempo é limitado, eu gostaria de nós colocarmos aqui o a ser continuado em 2026, porque isso é papo aí para muitos minutos, para muitas horas, e agradeço aqui a sua participação, né? Hoje nós tivemos aqui dois grandes Deixa eu ver desafios, se eu né? entendi. Você está querendo que a gente pare de falar para vocês começarem a beber e comer aí. Exatamente. No fundo, é essa o X da questão. Eu concordo em ótimo parar, eu ponto, concordo em é. parar. É bom que o Sérgio vai direto ao ponto, né? Mas realmente essa luta aí da centralização, descentralização, com todos esses desafios éticos, morais, de justiça, né? De preservação dos valores, nobres valores humanos, isso aí, quem tem pensamento crítico reflexivo, eu acho que tem que amplificar essas suas inquietações para que muitos reflitam diante de todo um cenário em que as próprias tecnologias estão embotando o pensamento, estão embotando a sensibilidade, estão direcionando as vontades e as visões de mundo, né? Então, esse nosso papel aqui é de extrema importância em fazer essa parada e essas discussões, né, que cada um de nós aqui abre aspas, um evangelizador de inquietações, né? Então, agradeço muito o seu esforço, né? Porque essa diferença de fuso horário nos trouxe um problema, compatibilizar, né? Uma hora de almoço num evento de churrasco com as altas horas lá do professor Alberto na Inglaterra. Mas acho que nós fomos felizes, né? Então, eu sugiro nós pararmos hoje por aqui, né? E deixarmos a ser continuado num próximo encontro a ser agendado em 2026, né? Agradeço aqui também Concordando com. a presença de todos, o professor João Medeiros, do Centro de Inovação Tecnológica de Saquarema, está presente aqui virtualmente. Vou pedir permissão também ao nosso companheiro Joel para deixar para o Ô, próximo, Joel, um próximo encontro a participação, né? E agradecer a todos por contribuírem, que estão aqui participando, e fica aqui, a ser continuado em 2026. Volto a dizer, fechamos com chave de ouro as atividades do Movimento Cidade de 2025. Muito obrigado, professor Alberto, e uma salva de palmas aí para todos, especialmente para o professor Alberto. Obrigado. Obrigado a E vocês. Palavras finais, professor Alberto. Obrigado a vocês. A a questão da prática de novos modelos, né, é uma coisa que eu tenho insistido muito, acho que continua valendo. Como é que a gente pode praticar modelos para esses problemas todos, né? Talvez, assim, eu fiz uma fala bastante de diagnóstico hoje de novo, mas a questão da prática de novas ideias, acho que é por aí, né? A gente precisa criar oportunidades para praticar novos modelos e testar aquilo que pode funcionar, aquilo que não funciona, né? Aquilo que não funciona a gente já sabe, mas os novos modelos tem muita pouca gente praticando. Eu tive a oportunidade de participar desse painel sobre, desse debate, desse evento sobre computação responsável lá em Londres e a minha única manifestação foi nesse sentido. Eu concordo com tudo, como é que a gente pratica amanhã, né? E aí, até hoje não teve a resposta. Já vai fazer uns 8 meses, né? Então, como é que a gente pratica os novos modelos, né? Essa é a questão que a gente pode usar a tecnologia para isso. E é uma provocação para todo mundo, como é que a gente usa a tecnologia para praticar tudo que a gente está pensando de diferente e mostrar exemplos de que é possível. Então, fica aí a provocação. Obrigado, gente. Muito obrigado. E até 2026, já desde 2026, nós já temos agendado, né, um novo encontro, uma nova reunião virtual do nosso movimento, liderada aí pelo nosso conselheiro de sociedade, que é o Sérgio Mesquita, em que tema central vai ser educação inclusiva, fechando uma série de reuniões que nós lançamos o olhar sobre a educação. Muito obrigado a todos, até 2026, para o nosso próximo encontro online. Muito obrigado. beijos a bom Natal todos. para quem Beijo, não está lá Alberto. hoje. Beijo. Tchau, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.